Meu nome é Aurélio Domingues, eu sou nascido aqui na Ilha dos Valadares, na Baía de Paranaguá, Paraná, litoral sul do Brasil. A minha trajetória com relação à música, à cultura popular aqui em Paranaguá, ela inicia desde pequeno. Eu nasci nesse meio de folias do divino, de fandango, das tradições do terço cantado. Depois tive também minhas primeiras experiências com boi de mamão, com seu carioquinha. Então eu sempre fui envolvido pelo meu próprio contexto, né? Pois eu já nasci nesse meio. Então foi onde eu aprendi. Meu avô era da região de Serra Negra, em Guaraqueçaba, de onde vem a minha família também lá da região de Guaraqueçaba, de Serra Negra, né? E ele era um construtor de rabeca. Ele fazia rabeca, fazia mutirões para fazer uma roçada, fazer roça, fazer canoa, né? E naquela época, algum tempo atrás, o fandango era essa paga de mutirão, né? Meu avô fazia essas atividades também, fazia-se um trabalho e depois fazia o pagamento com o fandango. Então eu aprendi com meu avô, que era construtor de rabecas, e ele morava aqui em Paranaguá, já na época que eu nasci. E daí, a partir disso, foi uma sucessão de coisas que aconteceram que me prenderam dentro da cultura popular. Chegou um momento que eu não tinha mais como sair desse meio, né? Eu já ajudava o mestre Eugênio, já era totalmente ligado ao mestre Zeca, a outros grupos de fandango. A gente fundou, juntamente com o mestre Eugênio, o grupo Pés de Ouro, mestre Jerônimo, né? Agripino, Seme, aquela pessoal da velha guarda do fandango aqui do Valadares. E daí eu fiquei preso nessa cultura popular. Daí em diante eu comecei a fazer outros trabalhos, né? Porque eu migro, a minha profissão é ser artista, eu vivo da arte, né? Então eu começo a migrar com esse fandango, com essas informações da cultura popular, eu começo a migrar para outros ambientes, né? Levo a construção naval, né? Construção de barcos para cenografia, né? Levo a construção de casa, que eu trabalhava nessa questão com... Minha família também é construtora, é pedreiro, é carpinteiro, né? Existe muito isso. Essa bateira aqui, no caso, fui eu também que fiz. Então eu levo toda essa bagagem de construção de naval, de casa, para a questão da cenografia, desenho, enfim, e toda essa informação do universo caiçara, né? E daí na música, especificamente, eu levo essa construção de rabeca, e era o meu sonho fazer com que mais pessoas pudessem ter acesso à rabeca e mais pessoas começassem a aprender a utilizar a rabeca como instrumento da música paranaense, da diversidade brasileira. Aí foi quando nasceu essa ideia de fazer orquestra rabecônica, outros movimentos que eu participo, como o movimento caiçara, né, que me fazem pensar num todo, né, numa cidade, em Paranaguá, com as características caiçaras, né, ainda sobrevivendo, né? Então aí funda-se a orquestra rabecônica, o movimento caiçara. Depois disso eu tenho mais um movimento que é o fandango pancada, na qual eu trago esse fandango para o palco, né? Eu já começo a trabalhar com outros instrumentos dentro do fandango, né? O baixo, o contrabaixo acústico, o contrabaixo elétrico, né? Então já começo a dar outras roupagens para o fandango também. E agora, por último, a gente tem feito experiências do fandango pop, né? Do fandango que insere
outros artistas músicos do fandango, da música pop, né, no fandango, né? É uma provocação para que as pessoas pertençam a essas características da música paranaense, da música caiçara, e façam música, né? Trabalhem com música, né? Façam que encarem o instrumento de fandango como um instrumento musical, convencional, que toque outras musicalidades. Então, a minha função hoje não é apenas ser mestre de fandango, ou ser um mestre de romaria que vai de casa em casa louvar o Espírito Santo, ou um mestre folião de boi que brinca o carnaval, ou um mestre de fandango que está ali para repassar o batido do fandango, né, e preservar a tradição. Não. A minha função hoje é também provocar outras vertentes artísticas para que elas também produzam, mas produzam com pertencimento, né? Se pertencendo ao contexto, se pertencendo a essa diversidade da musicalidade caiçara que compõe essa diversidade brasileira, né? Então, considerando que Paranaguá está dentro desse contexto caiçara, que há mais de 500 anos, né, tem construído uma história de cultura, de saberes tradicionais, da música, né, da religiosidade. Então, a gente, partindo desse pressuposto, a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem muito material para se trabalhar. O caiçara, ele tem instrumentos próprios, ele tem música própria, cultura própria, então isso é muito bom, é muito maravilhoso. A Orquestra Rabecônica, ela foi um trabalho justamente para provocar a música erudita, para provocar os músicos eruditos, né? A construção de operetas, a construção da musicalidade que ambienta esse contexto caiçara, né? Então, trazer todo o estudo sobre a luteria, o instrumento, a madeira, o ajuste dos instrumentos para que ele seja tocado e que ele timbre com outros instrumentos. Então, a Orquestra Rabecônica vem nesse ambiente, né, de inserir o fandango em outras áreas artísticas, né, uma provocação para que essas pessoas, esses músicos que fazem o erudito também possam beber um pouco da cultura popular. Depois a gente tem o boi de mamão, que também é uma manifestação da cultura caiçara, tem muito em Santa Catarina, mas aqui na nossa região também a gente tem essa manifestação do boi de mamão, que é um alto de ressurreição brasileiro, né? É um alto de boi brasileiro. Então, aqui em Paranaguá não é diferente. A gente teve aqui, a gente tem ainda o Colégio dos Jesuítas, que a gente ainda tem um exemplar da arquitetura ali no centro da cidade. Hoje é sede do Museu de Arqueologia e Tecnologia de Paranaguá, né, do Paraná. E foi o Colégio dos Jesuítas. Eram os jesuítas que trabalhavam com essas teatralizações, né? E isso cai no cunho popular e vira a brincadeira de carnaval, vira a brincadeira de festa junina. Isso, séculos se preservando isso, passando de pai para filho, ela toma características próprias, né, do povo caiçara, da musicalidade caiçara. Então, boi de mamão é esse alto de ressurreição, onde um boi mata uma figura, né, que no caso é o Mateus, e depois tem todo um entorno para tratar da ressurreição dessa figura que morreu no alto. Bem, a música do boi de mamão são músicas mescladas das antigas, né, tradicionais, com musicalidade de cenas novas. Então, quando se tem uma cena nova, algo que a gente quer homenagear naquele alto, a gente constrói músicas que vão falar sobre aquela cena que vai acontecer. Tudo uma brincadeira, assim, de ano em ano isso se refaz, isso se sobrevive, né, de outras
de outros temas, de outras brincadeiras. Então é assim que rola o boi de mamão, que é feito principalmente em carnaval e em festas juninas. A Folia do Divino ela é uma manifestação muito antiga, ela começa em 1300 em Alenquer, Portugal, né? Que é um período medieval. Veja só que o Brasil ele é descoberto só em 1500, em 1300 já existia essas manifestações que são de louvor ao Divino Espírito Santo lá em Alenquer, Portugal, criado pelos padres franciscanos na época, né? E patrocinada pela Rainha Isabel, esposa de Dom Diniz, né? Que num contrato nupcial promove essa festa do Divino, nessa primeira festa do Divino, num convento que ela recebe de presente, né, do contrato nupcial. Então, a festa do Divino, depois da descoberta do Brasil, ela toma as comunidades, né, que vão se formando no Brasil, porque nem em toda parte tinha igreja, mas então se faziam louvações religiosas desse movimento católico, né? Mas é um catolicismo popular e hoje em dia ele é visto como um catolicismo popular, né? Um sacro popular, né? Que é regido por mestres da cultura popular. A musicalidade dela ainda mantém características medievais, ela é feita com rabeca, viola e caixa, né? Com um tipo de andamento que leva a gente crer e observar e sentir que é da música medieval ainda. Então a Folia do Divino ela ainda traz essa carga, assim, ela sobrevive há vários séculos, né, trazendo essas características da música. Ele é uma manifestação que se faz na casa das pessoas por um capelão. Nessa ausência de padre que existia na época, né? Então se usava os capelões, né? Tinham os capelões que eram figuras ligadas à igreja, né? Eram populares, mas eram ligadas à igreja, eram pessoas que eram responsáveis por aquela paróquia, né? Eles faziam terços, né? Eram pessoas do povo que faziam terços, ladainhas cantadas, partes em latim, partes em português, né? Então é aquele latinório passado de geração a geração, né? Que sobreviveu até os dias de hoje. Hoje é feito em guardamento, que a gente fala, que são velórios, né? E também em batismo ou em bênção de casas, esse é o terço cantado. Esse terço cantado também foi tema de produção artística, né? Cujo eu fiz um convite ao maestro Jaime Zenamon, a gente tentar transcrever esse terço cantado e escrever dele, a partir dele, ser escrito uma missa caiçara. Porque a função do terço hoje em dia, a cada dia que passa, período que passa, ele vem enfraquecendo, porque não faz parte mais da liturgia da igreja ou das gerações que estão aí, né? Então, a cada dia que passa
esquecendo ou não aprendendo, né? Então a gente resolveu trabalhar na transcrição desse terço e realizar dele uma missa caiçara. É uma produção que já foi para o papel, já foi escrita, já foi feito os arranjos e a gente vai trabalhar em breve na Orquestra Rabecônica para que isso tudo tome corpo e vire a missa caiçara. Eu espero que Paranaguá seja uma cidade que se pertença mais à sua característica musical, né? Eu espero que a cidade consiga ouvir, enxergar nessa diversidade cultural uma possibilidade de ritmo, de outros ritmos, de base para outras criações, né? É por isso que eu faço essa provocação dos músicos e da música e dos movimentos musicais a todo momento, sempre com isso ancorado, digamos ali, no conhecimento tradicional. Então eu sempre exponho esse conhecimento, essa diversidade para quem quer que chegue. De amor.